Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa 7ª edição do podcast da reunião de estudo do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje é com muita alegria que a gente escuta a Cláudia comentando sobre o tema Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. A gente está aqui com muita alegria e convido a você, se você quiser deixar seu comentário, se você quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica, visite a nossa página no Facebook ou então dê uma espiadinha lá no nosso canal no YouTube, onde esse podcast também vai ser colocado. E lá você pode colocar seu comentário, dar a sua sugestão, enfim, escrever o que você quiser, tá bom? Inclusive, se quiser sugerir temas para os nossos comentaristas, palestrantes, fique à vontade, tá bom? Então agora a gente vai escutar a nossa irmã Cláudia. E no final, ela aproveita e já faz uma prece que a gente convida todo mundo a acompanhar. Se você quiser, você pode aproveitar esse instante para colocar um copo com água, uma garrafa, que certamente todos nós acompanhados dos nossos amigos da espiritualidade maior que estarão fluidificando as águas aí. Um abraço a todos e vamos ouvir. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo possa vir de encontro aos nossos corações, sustentando-nos a força e o ideal, infundindo-nos bom ânimo para a caminhada que se faz necessária. Peço a Deus que estejam todos bem. Hoje nós vamos abordar a fala de Jesus, registrada no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando afirma: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é a 6ª bem-aventurança recitada por Jesus à multidão que o ouvia naquele dia que passou para a eternidade. Sentadas a seus pés, as criaturas eram convidadas a percorrer junto com o Mestre, uma estrada que, apesar de todos os desafios, é a via da verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurados, que significa felizes, aparece 9 vezes na primeira grande pregação de Jesus, qual seja o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão Profético. Bem, a busca da felicidade é desejo comum a todas as pessoas, de todos os tempos e de todas as idades. Deus colocou no coração de cada um de nós um desejo irreprimível de felicidade, de plenitude. Porventura não sentimos o tempo todo que o nosso coração está inquieto, buscando sem cessar um bem que possa saciar uma sede de infinito? Mas qual seria a relação da pureza de coração com a felicidade que almejamos? Em verdade, a pureza de coração representa grande conquista para o espírito, um avanço significativo em sua trajetória evolutiva. É a virtude que identifica o espírito a caminho da regeneração de si mesmo. Em verdade, nós podemos dizer que o nosso objetivo, quando procuramos uma religião, vamos em busca do divino, é nos aproximarmos de Deus. E essa pureza de coração é algo que vamos trabalhando no decorrer das nossas encarnações, né? Buscando as luzes da doutrina espírita, para melhor compreender o sentido profundo dessa frase dita por Jesus, verificamos no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec, ao comentar essa passagem de forma didática, bom professor que era, inicia por trazer outra fala de Jesus, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, quando afirma que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Kardec comenta então que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, a ingenuidade, a simplicidade e a pureza das crianças enternecem o coração dos adultos. Durante o período da infância, o espírito ainda não manifestou suas tendências, por isso ele é realmente ingênuo e puro. Jesus afirmou que o reino dos céus é para quem se assemelhasse a elas. Em seguida, o mestre de Lyon fala do pecado que é cometido por pensamentos, afirmando que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos, porque aquele que tem o coração puro
não pensa mesmo no mal, e se pensa, trata de repelir os maus pensamentos. Vai nos dizer então Kardec que, em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso já está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, nós podemos afirmar que a intenção que está por trás de cada gesto, de cada ato e de cada palavra nossa é levada em conta por Deus, para quem importa a essência das coisas e não suas aparências. Daí ser o reino dos céus para aqueles que se assemelham às crianças, recebendo as boas notícias trazidas por Jesus com amor e alegria, sem prevenções e no intuito sincero de aprender. Por exemplo, podemos tomar uma pessoa que trabalha em um serviço de assistência aos carentes, como a distribuição de uma sopa fraterna, um lanche, uma cesta básica, atividades inclusive que nossa casa realiza, e que aparentemente é uma atitude louvável. Entretanto, para além dessa aparência, qual é a intenção da pessoa? Qual tipo de sentimento é doado pela mesma? Amor? Carinho? Compreensão? Ou, por dentro, está sentindo enfado, julgando desnecessariamente, vaidade, orgulho? Então Jesus, ao afirmar que quanto mais puro tivermos o coração, mais longe enxergaremos a ponto de vermos Deus, deixa claro que devemos ser verdadeiros, sinceros e estarmos presentes de coração em tudo o que formos fazer. Nossa alma precisa tomar parte nas coisas. O orgulho e o egoísmo são pesadas algemas que nos prendem à matéria e impedem o nosso crescimento espiritual. Ou seja, para atingir esse estado de pureza, nós precisamos investir em burilar os nossos sentimentos, espiritualizarmos-nos. Mas como conseguir desvencilhar-se do peso da matéria? Kardec perguntou aos espíritos, e na questão 912 de O Livro dos Espíritos está registrada essa pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação. Portanto, meus irmãos, em esforço e amparados pelo Cristo, precisamos manejar a nossa vontade e praticar a abnegação, que é, conforme nos ensina o dicionário, o desprendimento e altruísmo, superação das nossas tendências egoísticas, da personalidade, em função dessa comunhão com Deus e, por consequência, com o nosso próximo. Nesse sentido, vai nos ensinar Emmanuel, no livro Refúgio, na lição intitulada Pureza de Coração. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E, nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Caibar Schutel vai nos dizer que ser puro de coração é ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos ver a Deus. Como se pode notar, para alcançar a ventura da pureza de coração, é preciso desenvolver as virtudes tratadas por Jesus nas 5 primeiras exortações lá do Sermão da Montanha. Então, precisamos de humildade, paciência, confiança, justeza e compaixão.
Podemos dizer, sem medo de errar, que neste tempo de pandemia estamos sendo convidados a retornar à simplicidade, ao primeiro amor, a sermos crianças no sentido de revisitarmos as coisas simples da vida, esquecidas na correria do dia a dia, nos inúmeros compromissos que cumprimos por tabela, muitas vezes sem sequer perceber o que estamos fazendo. Isso vale, meus irmãos, inclusive para os compromissos religiosos. Quantas vezes estamos fisicamente em um templo de pedra, mas nossa cabeça e nossos pensamentos estão em outro lugar? Cumprimos ritos, participamos do evangelho sem ouvir, muitas vezes distraídos, olhando o celular, conversando com alguém do lado ou reparando o nosso irmão e a forma como ele se comporta. Tomamos passe sem sequer estarmos presentes ao ato e saímos já pensando no que faremos para o jantar ou qual o próximo compromisso a ser cumprido. Nesses dias de quarentena, impossibilitados de comparecer ao templo de pedra, estamos a aprender que o verdadeiro templo é o do coração. Temos vivido momentos maravilhosos como este, em que nossos corações se unem através do pensamento, com o objetivo de ouvir um estudo, fazer uma prece, lembrar com carinho dos nossos companheiros de grupo. Nos preocupamos uns com os outros, buscamos conversar, enviar mensagens de esperança. A distância física nos colocou a pensar uns nos outros, recordar a importância que cada um tem para nós. A resposta de Jesus à mulher samaritana, registrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, dá bem a dimensão do que estou dizendo, quando, ao esclarecê-la em sua dúvida sobre onde deveria adorar a Deus, Jesus a olha compadecido e ensina que, em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo o culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Nesse mesmo sentido, Kardec, no capítulo 8 que estamos comentando, afirma que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. No Evangelho, nós vemos Jesus desconstituir uma concepção de pureza ritual, ligada a elementos externos, que proibia todo o contato com coisas e pessoas taxadas de impuras, incluindo os leprosos e os forasteiros. Aos fariseus, que, como muitos judeus de então, não comiam sem antes ter feito a limpeza das mãos e dos objetos onde a comida seria servida, Jesus diz categoricamente: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Essa fala de Jesus está registrada lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículos 15, 21 e 22. Olha, Jesus aproximou-se de publicanos, pecadores e gentios e era questionado por isso. A intenção do mestre com isso era ensinar uma nova forma de pensar, combatendo a hipocrisia da falsa aparência de pureza, baseada em elementos externos, sem qualquer relação com o interior que estava apodrecido. Daí a comparação com os túmulos caiados, vocês lembram? Mas como a pureza possibilita enxergar Deus? Bom, os espíritos superiores informaram a Allan Kardec, na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é amor, afirmam eles, uma concepção avançada, de difícil entendimento para aqueles que ainda consideram o Criador com a feição de um homem velho, com longas barbas brancas,
sentado em um trono, vigiando a criação. Vai nos dizer o apóstolo João: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, ver a Deus não com os olhos materiais, mas com o sentimento, identificando a centelha divina em tudo e em todos. Amar a todos sem distinção significa vibrar em faixas mais elevadas, conectando-nos com essa fonte divina. Pureza, portanto, é questão de olhar sem prender-se nas aparências, sem esquecer-se da essência. É postura de alma diante do próximo, enxergando Deus nele. Só conseguimos isso sendo puros em primeiro lugar, renovando o olhar pelas luzes do Evangelho que já chegaram em nossos corações e que nos permite lançar para fora a claridade de nossos intentos puros. Então, a partir do nosso interior purificado, podemos ver em todas as coisas a pureza da face de Deus. Nesse sentido, Emmanuel vai nos dizer que o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Ou seja, os olhos não são janelas da alma, como a gente tão frequentemente costuma dizer, mas faróis que projetam imagens. Nós projetamos sobre as coisas e pessoas nossa visão interior e particular. Projetamos aquilo de que nosso coração está cheio. Se só vemos pecado nos outros, é porque só tem pecado em nós. E continua Emmanuel. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Emmanuel, com suas palavras, está confirmando aquilo que vimos até agora, ou seja, se temos um coração puro, enxergamos a pureza que é reflexo da nossa. Entretanto, se estamos com os corações contaminados pela desconfiança, pela mágoa, pela amargura, pelo medo, essa será a visão que teremos do mundo, das pessoas e das coisas. Estaremos então projetando escuridão ao invés de luz. Precisamos, portanto, nos questionar a quantas anda a nossa transformação interior diante das luzes que nos chegam todos os dias através do Evangelho trazido por Jesus, como única rota que nos aproxima de Deus e que nos permite lavar o nosso coração, transformando-o em vaso puro e cristalino, que, refletindo o amor de Deus, lança para fora raios luminosos de bondade, misericórdia, indulgência, benevolência e perdão. Diante de tudo isso, sendo Jesus o nosso guia e modelo, dando o exemplo da comunhão com o Pai, através da oração e da obediência à sua suprema vontade, nós devemos também nos lembrar que, a pretexto de conservar a pureza, não podemos nos recolher, evitar o contato com os outros, coisas essas que Jesus nunca fez. Jesus conviveu com todos, tendo empatia e sempre enxergando o melhor das coisas e pessoas, porque a pureza estava nele. É no conviver que oferimos os nossos verdadeiros valores. Como estamos indo? Na refrega das lutas diárias, o espírito se transforma e cresce para Deus. O coração misericordioso é aquele que sente a miséria do outro em seu próprio coração. Ilumina-se para iluminar, alimentando diariamente o bem onde quer que esteja.
Aquele que tem o coração puro é indulgente, porque tem a doçura dentro do próprio coração e a esparrama para fora, como o fez Jesus. Então, para encerrarmos, eu quero deixar aqui as palavras de Narcisa André Luiz, registradas no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros, intitulado Renovação. Como incentivo à renovação através do trabalho constante no bem. Esse conselho serve para cada um de nós. E diz assim: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns, mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Diante de tão belas palavras, encerrando a nossa palestra, desejando a todos assim muita positividade e força para essa tarefa de renovarmos a nós mesmos a cada dia, através da oração e da vigilância em relação aos pensamentos que cultuamos, às ideias que nutrimos e que fazem o nosso céu ou o nosso inferno. Nós queremos convidar todos vocês nesses instantes para fazermos uma prece. Então, sentemos de maneira confortável, fechemos os nossos olhos e respiremos tranquila e calmamente. Respiremos com suavidade, sentindo o ar que entra em nossos pulmões, retendo-o por alguns segundos e expirando em seguida. Façamos isso mais uma vez, respirando suavemente, retendo o ar por alguns segundos e soltando. Sintamos nestes momentos a presença divina que aos poucos se aproxima da forma como melhor nos sentirmos. Jesus com seu olhar meigo e suave, mãos estendidas, os mentores de nossa casa, Mãe Zeferina, Irmão Áureo, nossos anjos de guarda, presenças amigas, tranquilas e serenas, irmanadas em nosso favor. Unamos os nossos corações aos deles nesses instantes. O amor divino se manifesta em luzes de diversas cores que nos envolve todo o ser, acalmando, tranquilizando, curando. Flores do Jardim das Esperanças, frescas, orvalhadas, perfumadas, são entregues a cada um de nós. Nos venha a lembrança, nesses instantes, que somos raios da divina presença, frutos de seu amor. Nossas almas brilham, nossos corações se abrem como flores de luz. Obrigada, Jesus, dizemos nós, em uma só voz, por vosso amor infinito, pela misericórdia que nos ampara e sustenta a existência. Auxilia-nos, Pai, a andar de braços dados com o bem, a realizar em nós
os valores eternos do Evangelho, caminhando assim para Deus. Permita, Senhor, que nesses instantes, esses raios de amor que ora nos envolvem, se esparramem por toda a terra, como um grande sol a iluminar as vidas, reavivando as esperanças. Possamos todos nós ouvir a suave voz de Jesus, a nos afirmar o seu amor e a certeza de dias melhores. Eu estou em cada um de vós, nunca os abandonarei. Fiquemos em paz e que Deus nos acompanhe, agora e sempre. Que assim seja.